responsabilidade penal do governador não é o Ministério Público Estadual. Quem apura a responsabilidade penal do governador é a Procuradoria-Geral da República. Ele responde por eventual crime perante o Superior Tribunal de Justiça. Naquele momento em que ele era governador, qual era a nossa única possibilidade de atuação? Era a possibilidade de investigar eventuais crimes sob o ponto de vista de inquéritos civis, pelo ponto de vista da probidade administrativa. E a gente teve durante, por exemplo, as obras da Copa. Eu diria que para cada obra da Copa existia já lá naquela época um inquérito civil instaurado para apurar aquela situação daquela obra. Essas investigações sob o prisma civil, elas tomaram o rumo do campo penal meia hora depois que ele deixou de ser governador do Estado. Porque deixando de ser governador do Estado, aí ele passou a ser, então, a responsabilidade penal dele, a atribuição nossa. O que foi feito? Essas investigações que começaram no campo civil tomaram o rumo da responsabilização penal dele, da esposa dele e dos secretários dele. Essas ações penais que a gente moveu, o mantiveram preso, prenderam os secretários, todos ficaram presos aí por quase 2 anos. E foram provas tão fundamentais, tão robustas, que o trabalho dos colegas nossos aqui do Ministério Público Estadual encontraram, que não só foram provas que possibilitaram impedir a prisão dele, como possibilitaram ele ter a prisão decretada e possibilitaram que fosse mantido preso durante quase 2 anos. Quando ele viu que aquelas provas que nós tínhamos descoberto, trabalhado e encontrado com o nosso trabalho iria levá-lo fatalmente à condenação, ele resolveu, então, ele e vários secretários, optar pelo caminho da delação premiada. Quando da delação premiada, quando ele cita o envolvimento naquele esquema criminoso de pessoas que têm foro com prerrogativa de função, como, por exemplo, do domínio público, senador Blairo Maggi, deputado Ezequiel, que hoje é deputado federal, de novo, a situação sai do nosso controle, deixa de ser nossa responsabilidade, por isso que ele foi fazer e ultimar e assim, formular a delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, não foi conosco. Foi tudo para lá, e vai tudo para lá por conexão, porque no momento que você tem alguém que tem foro de prerrogativa de função, esse alguém atrai todo mundo. Como lá ele aponta pessoas que têm foro no STF, foi tudo para o STF. A ponto de hoje, uma demonstração disso que a gente está dizendo, foi a operação que foi feita hoje em relação ao prefeito, em relação à conselheira do Tribunal de Contas, em relação a ex-deputados que hoje não ocupam mais cargo público. Tudo foi feito com mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque você concentra tudo. Um que tem, arrasta todo mundo. Um que tem foro, arrasta todo mundo. E só deixa de arrastar todo mundo quando o responsável pelas investigações, ele faz no campo penal o desmembramento. O que é o desmembramento? É o Procurador-Geral da República chegar em determinado momento, que ele já disse no último despacho dele, que esse momento ainda não tinha chegado, mas ele não descartava que esse momento chegasse no futuro. O desmembramento ele dizer, olha, eu vou ficar aqui, vou oferecer denúncia, eu vou arquivar essas situações relativas a essas pessoas que têm foro aqui, e quem não tem foro aqui, eu vou encaminhar. Quem tem foro no Tribunal de Justiça, como prefeito, como deputado estadual, vai lá para o Tribunal de Justiça. Quem não tem foro especial, vai lá para a primeira instância. Mas quem faz o fatiamento é quem conduz as investigações. Hoje é o Procurador-Geral da República. Enquanto ele não fizer esse fatiamento, a gente não recebe o bastão de novo. Lá atrás a gente iniciou a corrida, a gente fez as investigações, a gente levantou as provas, a gente comprovou o esquema, a gente manteve o ex-governador preso e boa parte da quadrilha dele, e aí no momento em que ele trouxe nome de pessoa com foro prerrogativo de função como pertencente a essa organização criminosa, deixou de ser atribuição nossa. Só vai voltar a ser, nós só vamos poder agir novamente quando no campo penal houver desmembramento. Enquanto não houver o desmembramento, a gente não tem como tomar providência no campo penal. Essa é a situação que a gente se encontra hoje. A gente está igual aquele corredor, aguardando o bastão chegar para poder prosseguir na corrida. Agora, esse é o campo penal. No campo civil é muito parecido. No campo civil é muito parecido, só que não existe foro com prerrogativa de função na improbidade. Não existe. Não existe.
Mas o fato de não existir, não afasta a necessidade de que haja o compartilhamento dessas investigações que estão lá. Por quê? Vejam bem, os senhores, e aí é preciso de bastante atenção para a gente entender isso. Vamos imaginar que nós não tivéssemos conhecimento de que foi celebrada uma delação premiada lá entre o ex-governador Silval e a Procuradoria-Geral da República. Se a gente desconhecesse isso e verificasse na televisão os vídeos que a gente viu, verificasse depoimentos na imprensa, com base nos vídeos, com base nos depoimentos, a gente já poderia instaurar inquéritos civis e trabalhar o ponto de vista da improbidade. Na improbidade a gente poderia conseguir o quê? Pleitear afastamento. Na improbidade a gente poderia pleitear arrolar e arrestar os bens dos envolvidos. Na improbidade a gente poderia pedir a condenação, a inelegibilidade. Tudo isso a gente poderia fazer no campo da improbidade, desde que a gente não soubesse que existe uma delação, que existe, ou seja, que isso que a gente está vendo na imprensa, vídeo, depoimento, são peças de um processo, são peças de um todo, e o todo está lá no STF, o todo está lá na Procuradoria-Geral da República. Então, para a gente poder agir de modo firme, para a gente poder agir de modo bastante eficiente como a gente quer agir, a gente não pode, entre aspas, jogar para a plateia, tirar cópia dos vídeos, tirar cópia de declaração de jornal e dizer que vai tomar já amanhã providência em cima disso. Por quê? Porque aí tem parte, isso é parte de um todo. O todo a gente sabe que existe. Então nós precisamos aguardar o todo chegar aqui, para em cima do todo, aí sim, tomar as providências. E nós também não estamos parados nesse sentido de só aguardar o compartilhamento. Nós já fizemos o pedido de compartilhamento, A gente também ontem, eu estava em Brasília para uma reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, onde foi lançada a campanha Todos Juntos contra a Corrupção, e aproveitando que eu estava em Brasília, eu fui ao STF, não falei com o ministro, você não consegue falar com o ministro de um dia para o outro, ainda mais outro que ele estava em sessão a tarde inteira, naquela situação lá do julgamento da suspeição do Procurador-Geral da República. Mas eu estive no gabinete do ministro, conversando lá e pedindo para que, se possível, agilizasse para nós o compartilhamento. Porque, veja, poucas pessoas são tão cobradas quanto os senhores que estão no cargo de vereador e nós, no Ministério Público, para tomar providência diante dos absurdos que a gente já viu que aconteceu e que toda a população sabe porque está na imprensa. Mas para a gente poder tomar providência, a gente precisa receber esse material. E aí fui lá conversar e explicar, falei, olha, nós estamos numa dificuldade muito grande em Mato Grosso. Por que nós estamos numa dificuldade muito grande? Porque no momento em que se tirou o sigilo da delação, em que foram divulgadas essas imagens, em que foram divulgados os depoimentos, todo mundo nos cobra providência. E nós estamos no aguardo da providência de vocês aqui encaminharem para a gente o compartilhamento. Agora vamos lá. Compartilhamento a gente pode obter talvez amanhã, talvez semana que vem, talvez daqui a 10 dias. O compartilhamento significa a gente poder tomar providência no campo da improbidade. Quando houver compartilhamento, a gente ainda não vai poder pedir prisão de ninguém. A gente não vai poder mover ação penal contra ninguém. E isso a gente só vai poder fazer quando houver o desmembramento. O desmembramento já é uma providência no curso da investigação criminal. São coisas, o fato é um só, mas são situações que são feitas separadamente. O compartilhamento, quando vier, ele vem para você adotar providência no campo da improbidade. E o desmembramento, quando vier, se vier, porque a gente acredita que vem, é da natureza das investigações que foram feitas, todas elas, em algum momento é desmembrado. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Só quando acontecer o desmembramento, para a gente poder tomar providência no campo penal. Agora, eu digo para os senhores, digo aqui para a imprensa, digo principalmente para o cidadão que está nos ouvindo. Pode ter certeza de uma coisa, da mesma maneira que nós começamos essa investigação, da mesma maneira de seriedade com que nós produzimos provas suficientes para prender o ex-governador e muitos secretários que infelizmente formavam uma quadrilha por quase 2 anos,
com o mesmo rigor, com a mesma eficiência, nós vamos tomar as medidas que os senhores esperam, que a população espera, que todo mundo espera sejam tomadas. Mas nós só vamos poder adotar essas medidas quando a gente receber o compartilhamento e quando houver o desmembramento. E as situações dos senhores guardam uma situação muito parecida, acredito eu, com nós, porque a gente vê essas imagens na televisão, vê tudo isso e precisa tomar providências, mas de repente os senhores podem adotar algumas providências, mas pode ter certeza, qualquer providência que os senhores adotarem, em determinado momento, ela vai ficar tendo que esperar a chegada desse material. Agora, nada impede que sejam adotadas providências que já se comece e espere a chegada desse material lá na frente. Essa é a diferença de vocês para nós. Nós não temos como começar algo, porque nós já começamos, nós passamos o bastão e nós não podemos, nós não vamos pegar as imagens que estão na imprensa para em cima das imagens de alguma medida, quando essa imagem representa uma fração de um todo, que a gente sabe que ela é só uma fração de um todo e que tem muito mais coisa lá. Porque isso, se a gente faz dessa maneira, a gente pode até dar uma satisfação à população que quer uma providência imediata, mas isso tira a eficiência maior do que o que a gente quer é começar e terminar bem o trabalho. O que a gente quer é punir quem participou desses desvios. E para ter certeza de uma punição lá na frente, você não pode começar errado. Você tem que começar certo. Então é esse o ponto que nós estamos. Qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer. Meu nome é Gustavo, sou progressista. E, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Ministério Público, porque só está acontecendo todo esse fato, porque há 2 anos começou essa investigação aqui. Há mais de 2 anos, há 2 anos foi desencadeada, mas ela remonta a quase 3 anos. 3 anos. Então, nós só temos a agradecer o empenho do Ministério Público no tocante a essa investigação. Mas nós temos uma outra preocupação, porque foi de fato, isso foi um fato que aconteceu. Veio uma suplementação logo após a recusa da maioria dos vereadores em assinarem a CPI, entendendo que ainda não seria o momento, talvez até o senhor corroborou aí com algumas informações. Mas veio uma suplementação constitucional, legal, no momento errado. E a mídia, ela utilizou o site utilizou isso aí, dizendo que quem não assinou a CPI é porque foi beneficiado de alguma forma por essa suplementação. E nós tomamos essa providência, muitos vereadores aqui assinaram, e nós pedimos providência do Ministério Público para apurar se é exatamente essa situação que incomoda a todos. Pode ter certeza, vamos atrás disso, com certeza. A gente quer ver bem do senhor. Não, pode ter certeza. Aí isso, como muito provavelmente vai ser distribuído para alguém, porque aí a princípio não envolve ninguém com foro prerrogativa, só vai ser distribuído para algum colega, mas a gente conversa com o colega para dar uma prioridade nessa apuração, até porque a gente não pode deixar que seja colocada em xeque a reputação de uma instituição. A gente precisa apurar para saber se é verdade ou se não é. O que vai dizer se é verdade ou não é a apuração. Precisa ser apurado. E é louvável a atitude do senhor de já nos trazer essa situação e pedir essa apuração. Com certeza, nós estamos ansiosos para contar. É louvável. Boa tarde, vereador Guilherme. Quero fazer as minhas palavras, vereador Cláudio, parabenizar o Ministério Público pelo trabalho e, na verdade, a nossa vida aqui também é em apoio ao Ministério Público, ao trabalho que tem feito a favor da população Cuiabá, Mato Grossense. Muito bem. Eu ouvi uma entrevista no, salvo engano, na Rádio Capital, do desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Márcio Vidal. Ele informou, parece que foi uma matéria, que na verdade a parte civil da delação premiada do ex-governador Silvio Barbosa já teve o desmembramento. Não sei se ouviu essa entrevista, saíram alguns
Não vi, mas não teve. Na verdade, seria o compartilhamento, a gente está aguardando. Então não houve nem desmembramento na parte civil e criminal. Não houve nem o desmembramento da criminal, nem o compartilhamento possível. Não houve Sim. nada. Literalmente, a gente está agora já tendo feito os pedidos e aguardando que isso aconteça para poder tomar providência. Muito bem. Então nós, vereadores que assinamos a CPI, também, os que não assinaram, nós também entramos em contato com a assessoria do ministro Luiz Fux. Eu, particularmente, conversei com a chefe do gabinete dele e nós estamos na expectativa de uma audiência com ele. Eu vou atrás agora para marcar uma também, porque eu já senti exatamente isso, que deve ter falado, o senhor me desculpe interromper, mas deve ter falado para o senhor que me falou lá ontem, que está muito difícil e demorada a tramitação em razão da quantidade de pedidos que tem lá, né? Isso, correto. Ela até me falou que parece que ele recebe o dia das audiências dele numa quarta-feira. Né? Então nós estamos tentando falar com ele e o que a gente quer aqui também, essa orientação. Se é importante a gente buscar também fazer esse convencimento junto ao ministro Fux para esse desmembramento. É importante isso, principalmente agora, ó, eu acho que a gente não tem como falar por isso, do desmembramento, a gente pode falar do compartilhamento. Porque o desmembramento significaria a gente querer entrar no mérito de uma investigação que agora não é nossa. Seria a gente querer dizer ao Procurador-Geral da República o que ele deve ou não fazer. Isso aí é ele que sabe lá. Quando que ele vai entender que isso aí é melhor para a investigação. Mas o compartilhamento não. O compartilhamento não atrapalha em nada a investigação. O compartilhamento é só nos passar aquilo que a população inteira já sabe, porque tudo isso já foi vazado na imprensa. A gente precisa receber oficialmente isso para ter certeza do todo e poder trabalhar. Então, para entender. O compartilhamento é fundamental. Exatamente. Então, para entender, esse compartilhamento, ele ajudaria a acelerar essas investigações, trazer à luz para a população quem realmente desviou dinheiro público, quem cometeu o ato de improbidade. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Com o compartilhamento, posso lhe dizer o seguinte, com o compartilhamento, no instante seguinte, a gente começa a instaurar os procedimentos civis, os inquéritos civis, e já fazer a investigação do fato sob o ponto de vista civil. Mas o fato é um só. Isso vai adiantar muito o expediente para, na hora que houver o desmembramento, a gente fazer exatamente o que foi feito há 3 anos atrás. Começaram as investigações pelo civil. No momento que o governador passou a ser ex-governador, a gente pegou o viés criminal com aquilo que a gente já tinha produzido no civil. É exatamente o que a gente precisa fazer de novo agora. Receber o compartilhamento, começar a olhar novamente essas investigações, que a gente já tem muitas delas já, à luz daquilo que o governador trouxe de novidade, adiantar o expediente para, na hora que houver o desmembramento, a gente já ter condições de ter provas materializadas para daí pedir as providências, prisão, pedir, oferecer denúncia. Então, o compartilhamento hoje, a nossa angústia aqui é receber o compartilhamento. Para quê? Para a gente poder dar continuidade aos trabalhos que a gente iniciou lá atrás e para a gente tomar providência rápida, porque quanto mais tempo passa, mais difícil ficam para algumas providências. O tempo joga contra a gente. Por que o tempo joga contra a gente? Uma das provas disso que está aí aconteceu hoje, se é verdade aquilo que eu li na imprensa, que foi colocado que não houve o afastamento do prefeito, porque o que ele teria feito foi quando ele era deputado. Porque você vê que o tempo passou, a situação mudou, uma providência que poderia ter sido adotada deixou de ser adotada porque o tempo passou. Então é isso que a gente quer evitar. Para isso que a gente precisa desse compartilhamento o mais rapidamente possível para poder pedir algumas providências contemporâneas ao fato. Bom, então nós vamos se associar nesse aspecto, os vereadores aqui, penso eu, na ida nossa lá, nós vamos solicitar então esse nós já temos pedidos formulados. A Procuradoria-Geral da República também já nos falou que já fez esse pedido de compartilhamento até anteriormente aos nossos aqui. Porque o que a gente imaginou? A gente imaginou que esse compartilhamento já sairia quase que automaticamente no pedido da Procuradoria-Geral da República. E não saiu. Não saiu, a gente fez o nosso também. Não resolveu, fui conversar na assessoria e lá me disseram, olha, infelizmente o que mais tem aí é pedido. Porque tem muita gente do estado do senhor aí citar, todo mundo quer citar, está peticionando, e a gente não está conseguindo dar uma vazão a essa quantidade enorme de pedidos. Porque
também isso foi colocado lá, e depois da Lava Jato seria a situação de maior envergadura de combate à corrupção existente hoje no país. Ok, obrigado. Eu queria fazer umas perguntas. Bom, dentro dos esclarecimentos que o senhor fez, algumas coisas me deixaram sob atenção. Uma delas é que se o senhor tivesse o compartilhamento desses fatos, o senhor já estaria atuando. Entendo. Não estaria esperando Mas não tem outra informação para poder iniciar o seu trabalho. Até porque o compartilhamento significa a remessa de tudo que tem lá. Então a gente já saberia tudo que tem lá para poder tomar as providências aqui. Correto. E isso faz parte da esfera de trabalho do senhor e do formato da sua esfera de trabalho. Ou seja, são os parâmetros que o Ministério Público nos exige para que isso se inicie. A Câmara Municipal de Cuiabá, onde nós somos vereadores, ela tem uma esfera política administrativa que não depende de ficar aguardando o compartilhamento de suas ações, já que os vídeos já estão disponíveis, a delação já está disponível, e nós podemos discutir agora já de imediato, até mesmo para ganhar tempo, né? De imediato nós já podemos começar a discutir questões de probidade, É uma questões de saída moral. plenamente viável essa só comum. Então, e eu fico observando a passividade e jogando a responsabilidade, que também nos é atribuído como poder, nós somos um poder representado pelo povo, e fico observando de certa morosidade em deixar a responsabilidade para que o Ministério Público faça parte dele, que outro faça parte dele, e nos sentindo com espírito de pequenez ou de impotência, coisa que nós não somos. Nós temos poder o suficiente para isso, otorgado pelo povo, e podemos sim iniciar um processo que vai até colaborar com o Ministério Público no ponto de vista da opinião pública, que também vai favorecer os trabalhos. Então, pelo que o senhor disse, nós sim podemos e temos poder para isso, para iniciar já os trabalhos, para quando o senhor tiver o compartilhamento, nós também termos o compartilhamento desses fatos, anexarmos o processo em andamento e não perdermos tempo, como o senhor está dizendo. O tempo é importante. E o correr do tempo joga contra a sociedade. Isso mesmo. Então nós temos hoje o seguinte: a partir do momento que a Polícia Federal entra no 7º andar, no gabinete do prefeito, e faz busca e apreensão dentro da prefeitura do município de Cuiabá, acaba colocando nós, como vereadores fiscais desse município, com uma certa preocupação. Se tratasse apenas do ex-deputado, não haveria o porquê de invadir, ou de certa forma com o seu mandato, com o seu direito, entrar dentro da prefeitura, dentro do gabinete do prefeito em mandato e fazer busca e apreensão dentro daquele espaço, sendo que não tem nada a ver com aquele local. O Palácio Alencastro não tem nada a ver com as delações. Se a Polícia Federal esteve lá, trata não só apenas do ex-deputado, mas também do prefeito, do qual até mesmo Janot fez o pedido de afastamento, até mesmo a Procuradoria-Geral da República fez o pedido. Então eu acredito que nós não podemos deixar o tempo passar, pelo que o senhor está me dizendo. É a visão que eu tenho, porque muitas medidas, a fundamentação de se deixar de adotá-las é exatamente que o tempo passou, não é mais contemporâneo, não precisa mais. Doutor Paulo, quando o senhor fala do compartilhamento, toda a população teve acesso à delação do ex-governador Simão Barbosa, número de volumes, com anexo, etc. Então, quer dizer que o entendimento do senhor, o que existe não é apenas aquilo que está na delação. Porque se nós necessitamos do todo, significa dizer que isso é apenas uma parte do todo. Exatamente. Porque veja só, como é que nós que não sabemos qual é o todo, podemos afirmar que a parte é o todo? A gente só pode afirmar que a parte é o todo quando a gente sabe que o todo é aquela parte. Enquanto a gente vê 1 milhão de vídeos, pode haver 1.101.000, pode haver 1.102.000, e pode ter uma coisa que a gente não está vendo ali e que seja de fundamental importância para esclarecer melhor o que está ali. Então, qual é a visão que a gente tem aqui no Ministério Público? Como a gente sabe, e nós não podemos fingir que não sabemos. A gente sabe que existe uma delação, a gente sabe que dentro dessa delação tem coisa que já foi retirada do sigilo, mas tem coisa que está em sigilo. Nós precisamos do compartilhamento, que é para conhecer o todo, e aí continuar a adotar providências eficazes. Porque para jogar para a galera, a gente poderia ir lá, pegar cópias dos vídeos e no dia seguinte estar fazendo o pedido. Agora, se você faz isso e tem o pedido negado,
Amanhã ou depois você pode falar, puxa vida, afobei, porque tá aqui, tinha uma prova aqui que agora eu tomei conhecimento que existe, que se eu tivesse usado lá não era legado. Então, qual é a nossa visão das coisas? É começar certo para tentar terminar certo. E aí só aguardando. Isso na esfera do Ministério Público. Sim. Né? Porque o que nós já temos de informação e de provas já dá para iniciar um estudo, uma investigação dentro do âmbito político, né? Onde a gente estuda a probidade dentro de uma esfera, né? São esferas diferentes. São situações diferentes. Irmão. Vamos organizar, cara. Irmão. Só queria lembrar que nós não devemos adquirir o procurador-geral para fazer aquilo que nós devemos fazer. Eu quero falar que você tem que fazer. Não, vamos deixar claro uma coisa também. Da mesma maneira que pode se entender que já se entendimentos para começar e depois subter, pode entender também, nós vamos aguardar tudo para daí começar. São dois entendimentos plausíveis. A prudência. Irmão. São dois entendimentos plausíveis. Prudência, né? É uma visão prudente. Em primeiro lugar, boa tarde. Um prazer estar de volta nessa casa. Prazer recebê-lo aqui também. Somos parceiros, vamos dizer assim, institucionalmente, E de muito tempo, há né? muito tempo. Eu tenho observado, doutor Mauro, e aí eu queria fazer uma fala também para os colegas e para a imprensa. Assim como o Ministério Público, a Polícia Judiciária Civil, sabiamente, há alguns anos atrás, passou a integrar um órgão, talvez o maior órgão, de saneamento social, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado no nosso Brasil. Certo? E de tudo isso, e tem origem lá, o senhor melhor que ninguém sabe. Então, hoje eu fui indagado por alguns colegas, fui indagado por alguns repórteres, porque, estando como vereador, porque eu não sou vereador, estou vereador, porque eu sou servidor público estadual no cargo de delegado de polícia, devidamente concursado há 29 anos, não fiz a assinatura da CPI para a Câmara andar. Exatamente, doutor Mauro, pelo que o senhor colocou. Nós temos um procedimento que nós temos que observar. Nós trabalhamos com investigação há muito tempo. Nós sabemos as consequências de uma investigação iniciada de uma forma equivocada. Certo? Assim. Então, o desmembramento é num viés, o compartilhamento, e esse compartilhamento vai entrar pela 7ª vara, porque é de lá a origem da certo, da doutora? Certo? E depois nós vamos evoluir. Da mesma forma que o Ministério Público está no aguardo, a nossa instituição, em parceria, também está. Mas o que eu gostaria de parabenizar, doutor Mauro, é essa prudência do Ministério Público. E eu disse hoje na Câmara e vou repetir aqui. O que me preocupa é a fala do vereador Abílio. Politicamente a gente pode agir. E neste caso não cabe política. Nós não temos que fazer política com esse fato. Nós temos que fazer justiça. É o que a gente aguarda. Então, o que vai se desencadear, o que vai acontecer, eu não tenho dúvida, doutor Mauro. Pela minha experiência, pelo que eu acredito no sistema de justiça criminal do nosso país, que realmente vem demonstrando o que vem acontecendo. Agora, eu vim hoje aqui acompanhar os colegas, porque eu acho que é legítimo o pleito, mas vim também em saber a informação. Eu estava licenciado da Câmara, voltei hoje, aonde me senti ofendido, me senti maculado, como colocam, então o Gilberto falou, onde você está? Questão da mala, esse negócio. Agora, mais uma vez, eu sei que o Ministério Público vai agir com toda a prudência que é peculiar ao Ministério Público, vai utilizar da sua força quanto instituição garantidora de um país republicano, e tem demonstrado isso, e isso me deixa muito confortável, doutor Mauro, porque eu conheço a pessoa do senhor que hoje está à frente do Ministério Público,
conheço os membros do Ministério Público, e eu não tenho a menor dúvida de que nós não precisamos estar preocupados com a arquibancada, porque o resultado da partida ele só acontece ao final de 90 minutos, e nós não começamos a jogar ainda. Certo? Então, eu gostaria de, como vereador, como delegado de polícia, e tomar a liberdade, como seu amigo, amigo do Ministério Público, certo? De dizer que eu não tenho o menor receio, eu não tenho a menor dúvida de que, ao final de todo esse processo, haverá uma clareza, uma lucidez, como a gente viu recentemente, um governador do estado, por 24 meses encarcerado, secretários encarcerados, agentes públicos encarcerados, e não vai ser esse fato ou aquilo. Agora, o que nós temos que entender é o tempo, é o processo, é o devido processo legal. E eu entendo, doutor, e aí eu falo assim com muita transparência, com muito conforto, com muita tranquilidade, que isso aqui não é subsídio, insumo para enredo de escola de samba. Nós não temos que estar aí desesperados em pôr um catalisador para acelerar uma reação química, não. Porque essa reação química ela já aconteceu e ela se concretizará no seu tempo, no tempo da justiça, no tempo da razão, como as coisas vêm acontecendo ao longo dos tempos. Então, gostaria de, assim como os colegas, dizer ao senhor, eu já tive uma conversa com a minha instituição, nós estamos lá trabalhando também, temos todo um alinhamento, certo? E vamos acompanhar, mas vamos agir com responsabilidade, sem sensacionalismo, sem estar jogando para a arquibancada, sem estar fazendo política. Nós vamos fazer o que a sociedade espera que nós façamos, porque, acima de tudo, o senhor me conhece, eu tenho uma história no sistema de justiça desse estado de 29 anos de trabalho. Nunca me furtei a nenhuma ação e não será agora que nós vamos furtar, mas nós vamos caminhar dentro da legalidade.